sempre falava, um dia eu ainda vou voltar aqui. O meu primeiro evento sobre network estratégico, depois a gente vai chegar lá, que foi através de um amigo, foi aonde? Foi no Paradiso Corporate Hotel, aonde eu servi muitas vezes, aonde eu trabalhei de madrugada, no horário de dormir de madrugada. Eu botava o papelão no chão, eu dormia de madrugada. O primeiro evento aonde eu tive, aonde assim, Deus me honrou, foi aonde eu trabalhei durante anos de madrugada. Entendeu? Então, realmente, a gente acredita nisso. Sim, mano, cara. A gente acredita nisso. O medo e o sucesso caminham juntos. Pode ter certeza disso, irmão. E a maioria das pessoas, infelizmente, elas vão passar por aqui, pela terra, levando esse medo consigo e não desbloqueando esse cadeado, entendeu? Boa noite, avançadores! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Avança Podcast, o podcast que mais cresce na região dos lagos, o podcast que não vai parar. Eu tô conversando aqui com o convidado. Antes da gente começar, eu já falei que a gente não vai parar. Rodrigo Corvelo tem um propósito de vida, tem um chamado e a gente vai fazer essa mensagem ecoar, pode ter certeza. Edição de número 60 apenas, avançador. E hoje eu tô aqui com um cara que eu já vim acompanhando ali nas redes sociais, um cara totalmente ativo, tá alinhado com os princípios aí que hoje eu sigo pra minha vida e minha família, tá? Então, Isaac Della Torre, isso aí, ó, barbeiro educador, palestrante sobre network estratégico, isso aí eu quero que ele me fale um pouquinho sobre isso, meu irmão. Seja bem-vindo ao Avança Podcast. Obrigadão, viu, Rodrigo? E vamos conhecer um pouquinho dessa tua história aí. O cara é resenheiro, o cara já tá rindo aí, avançador. O cara já tá rindo. Deixa eu te falar, vamos lá. Isaac, é Della Torre mesmo? Cara, Della Torre, né? Eu lembro que tentei até tirar esse nome, mas eu não consegui. Não consegui. Sério, cara? Porque tu não gostou? Della Torre tem um nome forte. Na verdade, eu usei esse nome na época pra jogar, né? Como atleta. Isso, rapaz. Conta essa história pra gente aí. Vamos começar logo com essa história aí. Então, sempre fui um cara estudioso, né? Mas eu gostava de jogar futebol. Até que então, eu vi um nome uma vez. Falei, cara, Della Torre, mano. Maneiro. Maneiro. Aí comecei, pra jogador, não é maneiro. Estudei, mas acho que vai casar. Aí troquei, Isaac Della Torre. Aí a galera começou a me conhecer dessa forma, né? Conhece Della Torre. Hoje você pergunta, conhece Isaac? Não, conhece Della Torre? Não, conheço. Então assim, aí pegou. Nessa que pegou aí já vão longos anos já com esse nome Della Torre já. Entendeu? Tanto que eu tentei tirar, né? Por conta do empreendimento, da barbearia e tal. Só que não casou legal, Rodrigo. Casou legal. Ou seja, a galera já te conhece como Della Torre. Já me conhece como Della Torre, entendeu? E não foi nem... Foi algo que eu achei interessante o nome. Falei, cara, chamativo, legal. Sim. E de antemão, eu quero te agradecer, cara, pela oportunidade. Sim, pô, prazer nosso aqui de ter você aqui, irmão. Você não sabe nem o que eu pensei há um ano atrás, cara. Teve um amigo meu que veio aqui. Sim. Qual foi o amigo? Aí já tiveram vários amigos. Thiago da Revela. Ô, Thiago Costa, mandar um abraço pra ele aí. Thiago Costa. Tamo junto aí. Thiago é fora da curva. Fenomenal, meu irmão. E pelo nosso bate-papo antes de começar aqui, eu falei, cara, de fato a gente tem que acreditar nas coisas. Sim, mano. Aí assisti o podcast dele, tava trabalhando no dia, assisti, marquei, mencionei. Foi a primeira vez que eu te mencionei no Instagram e o Thiago já conhecia já. Falei, cara, um dia eu vou estar sentado naquela mesa lá. Você acredita? Olha só, irmão, você acredita que eu começo as minhas palestras, quando eu vou fazer lá, perguntando às pessoas se elas acreditam no poder daquilo que elas querem atrair para a vida delas? É sobre isso, irmão. Se você realmente acredita em algo, que algo é possível de se materializar, acontecer, vai acontecer. É isso. E eu acredito nisso. E aí eu lembro que eu te mencionei, eu falei pra minha esposa assim, ó, um dia eu vou estar lá sentado lá. Tá tudo bem. Só que eu conheci algumas pessoas que veio aqui. Aí eu pensei na minha mente, cara, vou pedir pro Thiago me dar um empurrão lá, vou pedir pro outra pessoa me dar um empurrão lá. Só que eu via que a necessidade não era o momento para aquilo, né? Eu tenho muito disso. Tem hora que realmente você tem que usar das suas ferramentas, dos seus contatos. Deixar o network estratégico. Pra você chegar, entendeu? Sim. Aí eu falei, não, cara, em vez da linguagem de futebol, eu vou cavar isso aí lá. Eu vou trabalhar, né? Que demora, mas vou trabalhando. Pô, seu Instagram já é sinistro. Eu já pedi várias coisas lá.
Sim. Até que então eu comecei, eu falei, não, cara, tem que ser intencional. Eu já te seguia lá, você Isso, postando uns tem que stories ser falando sobre intencional. venda. Inclusive, eu também tenho até algo para lançar sobre atendimento ao cliente, mais Porra, nichado isso é- para minha área. Por isso que eu me identifiquei contigo aquele dia que você postou. Que eu tava no Comecei a conversar shopping, né? contigo. É, Cara, eu fico chateado porque eu trabalho com vendas há mais de 25 anos e sempre em atendimento direto. Trabalhei muitos anos na Soult, né? ô, sério? Fui gerente de expansão, enfim, trabalhei aqui na região. Eu que inaugurei essas lojas, praticamente todas aqui da região. Nossa. Então, eu sempre prezei pelo atendimento como diferencial para aumentar o faturamento da loja. Cara, atendimento é tudo. O que aqui hoje, essa conexão que a gente está criando, é claro que tudo tem que se casar, o ambiente tem que ser bacana, a Exato. sala tem que ser legal, a gente tem que, né? Mas o atendimento, essa conexão, esse vínculo que você vai criar com o Rodrigo Curvelo hoje, a partir do momento que você entrou por aquela porta lá, é o que vai fazer a diferença de você lá fora falar, cara, muito bacana o Rodrigo Curvelo. Que atendimento bacana da equipe, sala legal. É isso. Essa conexão que a gente vai criar, entendeu? Então, assim, cara, muito obrigado. Prazer nosso. Incrível que foi um ano, porque quando viu o tempo que eu mencionei você lá ano passado, 2024, eu falei, caraca, tem exatamente um ano, cara. Mas, assim, aconteceu. Sim. Então, realmente, fato, você acredita, você vê que é possível, cara. Sim, mano. E eu sou uma pessoa que, como eu te falei, tô um tempo nessa pegada aí de acreditar mais no meu potencial, aonde você pode chegar, porque o ser humano tem uma grande parada, né, que é a dúvida na sua mente. A partir do momento que gera dúvida, gera o medo. Aí o medo te paralisa, você não consegue andar. Eu costumo dizer que o teu maior sucesso, ele caminha junto na mesma estrada do teu medo, cara. Se você conseguir romper o maior medo que você tem de vida, você consegue acessar essa estrada do sucesso e avançar. E realmente chegar lá. O medo e o sucesso caminham juntos. Pode ter certeza disso, irmão. E a maioria das pessoas, infelizmente, elas vão passar por aqui, pela terra, levando esse medo consigo e não desbloqueando esses cadeados, entendeu? Mas, cara, conta pra mim, lá de trás, eu falei contigo o seguinte, quando o convidado avançador que senta aqui, eu gosto de conhecer ele na essência. Cara, história é uma coisa que me fascina, história de pessoas. E eu vejo que hoje você sobe ao palco lá, isso, cara, é um medo paralisador e bloqueador de muitas pessoas que deveriam estar, né, dando vozes ao que elas sabem, transformando vidas. Eu fui na confraria do Pedro Quintanilha, Eu vi lá, e ele falou sobre isso, cara, servo mau, né, que não propaga o seu dom, que não transforma vidas através daquilo que Deus deu, esconde, né? esconde. Então, tipo assim, cara, você já tá nessa pegada, mas eu quero conhecer o De La Torre lá de trás. Aquele molequinho, nasceu onde, como é que foi a infância. Conta aí pra gente, cara, que isso aí, eu quero entender o De La Torre até ter chegado hoje nesse cara aí, Então, que tá com a mentalidade já expandida, já tá, na verdade, vamos lá, crendo exatamente. muito mais do que vendo. Esse é o caminho. Usando a fé como uma arma, Isso. o firme fundamento das coisas que não se vê, Exa mas que se espera. Isso aí. Eu sempre fui, posso dizer, na época, uma criança, né, que tinha muita fé. Nasci aqui em Cabo Frio mesmo, Acabou a friença, então? Cabo Friense, nasci em Cabo Caraca, Frio, na verdade, né? Rapaz. Filho da Maria do Rosário Pompeu de Souza Gomes, que Esse é nome minha é grande, mãe. hein? Que eu vi lá, Maria do Rosário, Pompeu de Souza Gomes. Essa aí é braba, hein? Minha mãe foi nascida e criada em Cabo Frio também, precisamente dito, no bairro Jardim Canaã, ali na Borra do Mato, né? Sim. Meu pai, Emildo, do Espírito Santo Gomes, que hoje é falecido. Eu perdi meu pai, eu tinha de 13 para 14 anos. E sempre fui uma criança que... minha mãe fala, como eu era muito arteiro, né, cara? Ela andava comigo, ela me segurava assim na rua, assim. Só fazia M, né? Pô, eu também. Assim. Quantos eram os beliscões que eu tomava da minha mãe, meu irmão? Caraca, meu E irmão. assim, eu tenho dois irmãos, né, que é o Isaías, inclusive ele é missionário, ele é jocumeiro, tá Glória na a casa Deus. Jocum lá em Minas Gerais, e minha irmã Isabelle, que hoje é professora, né, não tá atuando na formação agora, que ela tem hoje 22 anos. Só que lá em casa, Bruno, sempre foi uma casa de muito acolhedora. A minha mãe sempre pegou primos, irmãos, então morou muita gente lá em casa, muita gente lá em casa. Sempre E- cabia mais um, né? Sempre cabia Tamanho mais de um. coração grande. E assim, por um lado é bom porque desde novo a gente aprendeu a tratar as pessoas como a gente gostaria de ser tratado. Sim. Tudo era dividido,
tudo era organizado, tinha ali o tempo de cada um, suas tarefas de casa, isso me ajudou muito na minha disciplina. Porra, bacana demais isso. Embora eu tinha que treinar, tinha que estudar, tinha que cuidar da minha irmã, enquanto meu pai e minha mãe estavam trabalhando, a gente tinha que fazer as coisas dentro de casa e a gente levava isso como, não é nem como obrigação, mas como dever de casa mesmo, disciplina, Sim. né? Meu pai sempre trabalhou, meu pai, cara, referência incrível. Se hoje, um tempo atrás, eu tava na área de eventos e festa, foi por conta dele, né? Porque meu pai, ele era zelador, foi crepeiro, garçom. Então, meu pai sempre foi um cara, eu posso dizer que hoje eu sou o reflexo do meu pai, na quesito, como você falou, resenha, chegar, conversar, trocar ideia, o cuidado. Você se adequa em tudo que é ambiente. Exatamente. Tudo que é ambiente que o Della Torre chega, galera, pô, chegou o cara ali. E é maneiro, um detalhe. Uns tempos atrás, porque eu te falei, uns 2 anos atrás, eu me peguei e eu fiz uma autoanálise do que você falou antes da gente começar o podcast. Cara, eu sou uma pessoa que a galera gosta de mim, tem uma voz ativa, Param pra te ouvir, né? Quando você começa a falar. ouvir. E querendo ou não, é lógico que a igreja, não posso dizer que o ambiente igreja me ajudou nisso, né? Só que lá atrás, eu sempre gostei de ensinar, sempre gostei de estar à frente. Cara, quero ver uma coisa que eu gostava muito? Trabalho de escola na frente da sala, apresentar. Sério? Eu gostava, pô. Aí eu pegava os meus amigos, moleque, não gostava de E a estudar, maioria não gostava, né, cara? não gostava. Eu também sempre gostei. E minha mãe, ela é professora, né? Ela é professora, assistente social. Hoje ela trabalha na Secretaria de Mulher. E eu pegava meus amigos e levava pra casa. Aí, ó, o tema vai ser Tu ecossistema. era o professor deles, né? Eu tava lá. Ecossistema. Então a gente ia pra casa, estudava. Ó, agora você vai ensaiar agora a sua parte pra você falar na frente Maneiro. da sala lá. Aí a galera falava e tal. Aí eles falavam assim: não, mas eu não tô decorando. Eu falei, cara, aí que tá. Você não tem que decorar, você tem que entender Tem que aquilo que você entender. vai falar. É. O importante é a mensagem que você vai passar. Então, sempre eu tive isso no meu coração. Aí que entra, né? Colossenses, né, 3:23. Eu até tenho isso tatuado no meu braço, né? Que é tudo que fazer de todo o coração. Não como se fossem aos homens, mas sim a Deus. Então, tudo que eu faço, eu coloco intensidade, eu coloco amor. Sim. Esses dias eu fiz uma ponte para um amigo meu. Eu tava precisando de umas cadeiras na barbearia. Acabamos de fazer um investimento agora, eu precisava comprar. E um amigo meu falou assim, eu quero vender essas cadeiras. Eu falei, cara, eu não posso comprar agora, mas... E era cadeira de barbeiro também? Cadeira de barbeiro. Não posso comprar agora, mas vou te ajudar. Aí um amigo meu, ele tá pra fazer uma nova barbearia, ele falou, tô precisando. Eu falei, tu é um amigo meu, cara. Ele, pô, mas você não vai querer pra você, não? Eu falei, cara, se eu puder te ajudar, eu vou te ajudar, cara. E tu tava precisando, né? Não, tava precisando. Fiz a ponte. Lá de Macaé, Miguel aqui de Cabo Frio, trocamos ideia, juntamos pá, e falou, mandou o cara, entregou, ele, mano, conseguiu. Eu falei, cara, graças a Deus você conseguiu. A minha felicidade em te servir é maior do que a sua conquista de você conseguir comprar as cadeiras. Cara, deixa eu te falar. E tu fica feliz quando acontece isso mesmo? Igual a mim, mano. Muita coisa. Caraca, eu fico feliz quando eu consigo, assim, fazer com que uma pessoa realize algo. Exatamente. Então sempre tive isso comigo, Adriano. Sempre tive isso comigo e tal. E assim, lá na Praia de Siqueira, aonde eu morei, no bairro Praia de Siqueira, sempre as pessoas do bairro sempre viam a gente, que assim, meu pai e minha mãe não era rico. Também não vou te dizer que eles, vamos dizer Não, assim, uma você- classe média alta, não. Você teve uma vida normal, A gente tradicional, teve uma família. vida tradicional. Depois do culto, meu pai pegava a gente, lanchava, Sim. via o tratamento dele com a minha mãe, de princípio, Ou de amor, seja, de carinho. Você já cresceu num lar assim, né? Princípio. Exatamente, de com Deus. princípio, com Deus. Pô, mano, você Nasci então no berço evangélico. você é um privilegiado. Eu vou te dizer, tem aqueles momentos, né? O cara tá na igreja, não quer saber de Deus não, não sei o que e tal, mas Sim. isso aí foi mais na pré-adolescência. Que aí tu começa a conhecer o quê? O mundo da Começa a forma... conhecer da forma, mas eu nunca, assim, nunca bebei, nunca fumei, vou usar a expressão aberta, nunca cheirei, então assim, Nunca fez nada de... nunca trabalhava na noite, garçom, Caraca, tu nunca bebeu? Nunca bebi, por nada, de bebida alcoólica, nunca bebi, nunca geri nada. Caraca. Mais um energético ali, e agora também eu tive que parar com minha esposa com o meu pé. Essa de energético, você dá coração, não sei o que, você fala, bebia muito. Mas nada. Assim, trabalhei em Fishbone. Pô, lá em Búzios, né? Fishbone, Lá em Búzios. rave, meu irmão, só loucura. Eu falei, Jesus. E tu conseguia ficar num ambiente desse, o caos... Cara, doideira.
Profana terrível. Careta, mano. Caraca, meu irmão, que luta, hein? Mas assim, Porra, eu desafiador tinha demais. que trabalhar. Então, como eu tinha referência em casa de trabalhador, cara, eu vou trabalhar. E até que eu peguei um momento da minha vida que eu tava de Uber Eats, com a mochilinha. Tava com uma empresa de crepe, né? Que eu fazia crepe francês em festas e eventos. Se você botar no Instagram dele, a Torre Crepe, você vai ver lá minhas fotos lá. Fazia crepe francês em Eu festas sei, e aquele, eu eventos, sei. né? Tinha empresa de garçom, servia, galera. Aí, quando trabalhava no Paradiso Corporate Hotel, de madrugada, Sim. né? Então, Ali, vamos fazer evento, né? muita Tem uma coisa. sala bacana muita lá pra coisa. convenção, né? E inclusive um negócio interessante, quando eu comecei a fazer curso de barbeiro no Paradiso, eu cortava cabelo de madrugada no banheiro dos funcionários. Caraca, meu irmão. Cortava cabelo de De quem? madrugada Da no banheiro galera dos que tá funcionários. comigo, né? Funcionário. Jonathan, Jardel, cortava cabelo. E Pra era treinar. engraçado, Aí tu pegava as cobaias, né? Escobar. E engraçado, porque a gente ficava com o telefone do hotel, né? O hóspede ligava, quero um bauru, quero um lanche lá, top. Quero um bauru. Aí a gente parava, cabelo na metade, botava a touca, né? Ele já falava do devagar, voltava e te cortava. E eu sempre, cara, mais uma vez isso aí realmente acontece. Eu sempre falava, um dia eu ainda vou voltar aqui. O meu primeiro evento sobre network estratégico, depois a gente vai chegar lá, que foi através do convite de um amigo, foi aonde? Foi no Paradiso Corporate Hotel, aonde eu servi muitas vezes, aonde eu Sim. trabalhei de madrugada, no horário de dormir de madrugada. Eu botava o papelão no chão, eu dormia de madrugada. O primeiro evento aonde eu tive, aonde assim, Deus me honrou, foi aonde eu trabalhei durante anos de madrugada. Entendeu? Então Olha só realmente isso. a gente acredita nisso. Sim, mano. A gente Caraca. acredita nisso. Entendeu? E assim, Deus ele é incrível porque quando eu olho lá pra trás, né, eu sempre fui uma pessoa que fui meio maluca assim de fazer umas paradas doidas assim. No Entendeu? impulso, né? Entendeu? Não, cara, vamos fazer. Então, nem pensava muito, né? Nem pensava Tá aqui muito. planejamento, né? Exatamente. Esse nome, planejamento estratégico, era completamente fora do padrão do Della Torre. Fora do Versão padrão. atrás. Então, assim, cara, e eu sempre cultivei isso em mim, né? E a minha família, graças a Deus, me apoiou quando era futebol, cara, tipo, uma empresa, sempre me apoiou em tudo. Minha mãe, cara, minha irmã, meus irmãos. Então, assim, eu acredito muito no que a gente pode fazer. E as pessoas me viam na época, teve uma vez, isso aí me machucou muito, João, machucou muito. Teve uma vez que eu jogando, né? Minha mãe foi pedir um Jogar contrato futebol, né? com o futebol. Porque Minha o mãe- cara foi jogador também, tá, avançador? Ele foi isso tudo aí, que ele falou. Não, tem mais coisa, mas ele foi jogador também. E assim, minha mãe foi pedir ajuda pra uma pessoa que era conhecida nossa, assim e tal. Na época, minha mãe chegou pra pessoa sem eu saber, porque eu não queria. Pô, eu era novo, mas eu sempre tive senso. Sim. Senso de, assim, saber. Não conheço aquela pessoa, mas eu sei quem ela é. Sei dar um pouco da índole dela. Tu tinha percepção, né? Tinha Apurada. Percepção apurada. Exatamente. E abrindo parênteses nisso aí, né? E deixa até um insight pra galera. O primeiro passo para mudança é a percepção. Sim. Você quer mudar algo na sua vida, perceba, veja o que está acontecendo e dá o primeiro passo, tá? E eu percebia, eu não queria que minha mãe pedisse ajuda a ela, essa pessoa. Mas tua mãe fez ao contrário. Não. Mas você não explicitou isso pra ela também? Não, aí que tá. Entendeu? Ela não sabia. Ela pediu ajuda até que ela veio falar comigo. Cara, achei minha mãe indignada na época, até chorou na época. Pedi ajuda fulano de tal e tal. Ele falou a seguinte palavra: não, eu só ajudo quem eu vejo quem precisa mesmo. Quem é pobre, que tá na luta mesmo. Aí minha mãe falou: não entendi. Porque assim, meus pais, minha mãe é concursada, né? Meu pai sempre trabalhou. Informal, né? Dois Informal. empregos. Dois empregos. Tanto que quando ele faleceu, ele teve AVC. Quando ele vai, por isso que você falou do Demetrio aqui, eu falei, Sim. meu pai ficou internado e tal. Tanto que quando ele voltou a estudar, começou a fazer a 7ª série novamente em diante, aí foi quando ele começou a veio a falecer. Então, mas sempre teve trabalho, sempre teve dentro de casa, a gente legal, a gente andava arrumado. Pô, final de ano, crediário, passe feliz. Passei em 12 vezes, mais geral com tênis, geral arrumado. Sim. Tinha aquelas épocas que eu ficava brabo com a prefeitura porque atrasava muito salário e minha mãe não recebia. Ela era funcionária pública, né? É Hoje- funcionária pública, né? Hoje ela é, mas na época atrasava muito salário, governo anteriores, eu ficava brabo com aquilo, cresci com indignação.
Então, assim, a gente nunca, meu pai e minha mãe nunca colocou uma faca no nosso pescoço, vocês têm que trabalhar, não, pelo contrário, eles queriam que a gente estudasse. Se Sim, trabalhar era mais ali um bônus, né? Que se tivesse que trabalhar, a gente trabalharia. Mas sim. aí Mas primeiro, olha só, primeiro vamos adquirir conhecimento que exatamente. E hoje eu sou assim por conta dos ensinamentos, né? Mesmo se você não entendi o que ele falou. Por quê? Eles acham só porque vocês andam arrumados, porque vocês vão pra igreja bonitinho, cabelo cortado. sim. Vocês acham Para que vocês têm ajudar, uma tinha que vida. ter é um semi-mendigo. Um semi-mendigo, exatamente, exatamente. E assim, cara, e mal sabia eles do corre que a gente fazia, cara. Sim. Às vezes eu cortava meu cabelo toda semana, e lá não tinha pretensão de ser barbeiro, toda semana dava na régua, mas às vezes não era por questão que eu tinha, é porque eu trabalhava todo final de semana, fazia aqueles eventos final de semana, e Eu o meu, buscava. e o meu amigo parceiro Herbinho, manda até um abraço pra ele, HB, gosto muito desse moleque, amo esse moleque. E eu falava pra ele, cara, eu não quero também ter na sua vida, mas se você falar que não, eu vou continuar sendo seu amigo. Eu vou trabalhar final de semana, preciso cortar o cabelo, quero andar na régua. Não, mano, Sim. vem aqui que eu vou cortar o cabelo e pagar ele final de semana. Então eu tinha ali os meus corres, cara. Tinha os meus Tu corres. dava teus pulos lá, pô. Às vezes pro meu irmão, cara. Às vezes pro meu irmão, eu falava assim, cara, vai lá cortar cabelo, mano. Eu vou trabalhar final de semana e assim, eu vou te dar, tá Vou ligado? pagar o teu cabelo, é. Vou pagar o teu cabelo. Então, tipo assim, ajudar os próximos e também quem não é próximo, eu creio que é o meu propósito de vida, meu dever. Sim. Porque é olhar de fato, é amar como você. Como tem uma canção que diz, né? Amar como você me ama. É o Sim. mínimo que eu poderia fazer. Então, você Isso. conhecer alguém. Pior Eu que sou é. uma pessoa que gosta de ouvir muita história. Eu gosto de. Se eu andar História na rua, bacana, né? fala assim, Isaac, quem é você? Eu falo, não, cara, Isaac, tá, mas fala um pouquinho de você, quero te conhecer. A pessoa, eu me identifico muito com isso. Então, assim, se eu puder ajudar, eu vou ajudar, cara. Vou ajudar porque eu sei que isso é um princípio. Porque tudo que você faz, você volta pra você um dia. Volta. Então não é a barganha, eu vou fazer aqui porque eu sei que lá na frente Deus vai me recompensar. Não, é um princípio, você vai voltar, você vai semear, você vai colher. Isso. Porque, na verdade, você já tem um entendimento desses princípios aí, cara. Só que a maioria das pessoas ainda vive numa caverna apagada, sem luz, entendeu? Que não entendeu ainda, nem tem acesso, na verdade, nem buscou esse acesso, né? Porque eu sei porque eu fui essa pessoa que viveu nessa caverna durante anos. Eu sempre fui muito obcecado pelo sucesso, pela riqueza, pela prosperidade, sempre quis ter realmente, né? Eu era aquele garoto inconformado, mas eu não tinha alinhamento, não tinha direção, não sabia o porquê que eu queria tanto aquilo. Na verdade, eu sabia, para mostrar para os outros. Exato. E hoje eu entendo que riqueza está diretamente voltada. Isso é certeza absoluta, é uma certeza absoluta na minha vida hoje. Não as comissões que eu ganho na representação, não o dinheiro que me retorna daquilo que eu faço, né, profissionalmente falando, e sim em o quanto eu consigo abençoar vidas e transformar essas vidas apenas com, às vezes, com um cara, às vezes com uma palavra que vai tocar aquela pessoa de ela se movimentar e ver que é possível sim a mudança, que tem que partir de dentro para fora. E o meu papel às vezes é esse. Claro que às vezes eu ajudo financeiramente, quando eu posso, faço, sim. Mas, cara, com esse alinhamento, com essa direção, eu acho que eu ajudo muito mais. Riqueza está direcionada nisso aí, irmão. E assim, o direcionamento, ele vale muito mais do que uma vida financeira, né? Sim, pô. Porque você Sim. vê a pessoa batendo cabeça, batendo cabeça, batendo cabeça, você olha de fora, você fala assim, cara, essa pessoa só precisa de um direcionamento. Sim. E assim, e uma das coisas que mudou a minha vida foi direcionamento, mentorias, né? Eu E falo é o assim, que a galera hoje. Assim, tem pessoas que abominam isso. Acreditam que, cara, na época eu não o acreditava. cara só quer. Não, Pô, na quando eu época eu não comecei na internet, o cara colocou, cara, já dá logo papo no curso que tu vai vender, pô. Não entendendo, falando isso, cara, super humildemente, não entendendo que não é pra minha parada. Não, Eu não preciso não daquele é, não é, mais. não é. E eu tô sempre buscando, tá? Com pessoas que estão com acesso, já tem uma mentalidade diferente em determinados assuntos, eu tô buscando isso aí, essas mentorias, consultoria. Eu acho que todo mundo tem que ter um mentor. Tem que ter uma pessoa ali. E eu acreditei nisso. Acreditei. Porque eu não levava isso muito a sério. Eu falava, cara, até que eu vi um dia o nosso referência, o seu Elias. Papo de coach. Pô, isso aí é. Tu conhece a Letícia, barbeira? Ah, parceira, pô. Pô, Letícia, No dia que ela. Letícia, braba. Letícia, Aí, eu chamo ela de braba. É vamos braba, juntar, mano. É braba. Ó, excelente profissional. Porra. Ética, caráter. Sim, pô.
Ela tava ela tava na correria. Top. Ela tava na correria. Aí uma pessoa me procurou, me disse, quero fazer um curso de tesoura com você, especialização de tesoura e tal. A Letícia me indicou você. Eu falei, caraca, pô, obrigado. Eu agradeci a ela. Então, tipo assim, meu irmão, quem tá lá em cima mesmo, galera assim, eles ajudam, cara. Sim, mano, é isso que eu vejo. Cara, tu percebe isso? Tipo assim, sabe o que eu vejo? Sabe o que eu vejo? Que a galera que já tem sucesso, eles todos têm prazer de se ajudarem. Aí cria aquela Exato. corrente de cada vez mais prosperar, né? Sistema, Um né? ecossistema fantástico, uma energia fora do comum, mano. E as Geral pessoas que estão lá, estão no topo do funil, essas daí. E quem tá lá na rabeta de funil, eles querem se degladiar. Mano, eles querem brigar, se degladiar lá e tal, que não sei o que. Lá um outro. Em vez de se ajudar, olha só a quantidade de pessoas que tá lá embaixo, mano. Se junta a mão e fala, cara, vamos virar esse jogo. Eu acho que é por isso que tem muita gente na parte de baixo, né, Rodrigo? Rapaz. Isso aqui abriu até algum leque na minha mente sobre isso, porque realmente é bem verdade. Enquanto as pessoas não se posicionarem, não buscarem direcionamento, não selecionar as amizades, os ambientes que vão frequentar, vão continuar na parte de baixo. Irmão, eu vejo isso. Esse final de semana passado, eu conversando com a minha esposa, amigos meus com potenciais incríveis de viver uma vida sobrenatural, de viver o que realmente Deus quer pra nossa vida, Exato. Governar, prosperar, transformar. Os caras continuam nos mesmos abismos. Aí. Não mudaram, irmão. E muitos me veem hoje e falam, caraca, mano, olha só o Rodrigo, mano. O cara se reprogramou. O cara se repaginou, o cara se reinventou. Como é que o cara tá, meu irmão? E mesmo assim, não serve de exemplo pra impulsionar eles pra essa direção, irmão. Eles estão vendo um exemplo claro ali de uma mudança. Como é que pode, cara? Clara, estão cegos, né? Estão com escama nos olhos. Estão com os olhos vendados, mano. Estão com os olhos e os ouvidos tapados. Cara, que doideira, né, cara? E assim, eu comecei a ver, eu falei, cara, isso aí é acessível, isso aí é possível. Isso aí a gente pode chegar lá. Se eu vejo que eu tive os micros resultados, né? Eu aprendi isso um tempo atrás. Sim. Os micros resultados, eu falei, cara, né, a Bíblia diz, né? Quero trazer à memória só aquilo que me dá esperança. Sim. Então, assim, se Deus já fez coisas grandes, se eu já acessei alguns lugares, já estive em certas mesas, aonde, mano, Porra, me repito todo quando fala isso. Mano, Deus é Deus, cara. E a gente fazendo a gente tem que fazer nosso trabalho. A gente fazendo o nosso trabalho, Sim. fala, eu vou chegar lá. Sim. Eu vou chegar lá. E sabe o que acontece? É até um tanto quanto estranho, né? Que eu tava comentando contigo e tal. Essa experiência que eu tenho com Deus, de 4, 5 anos pra cá, enfim, né? Eu realmente me resetei e me transformei em um novo ser. Me batizei nas águas, eu e minha família, enfim. Cara, a todo momento, Deus, ele fala comigo, mano. Quando eu tento me desviar desse propósito que ele colocou no meu coração, e que é o meu propósito, e que eu sempre desviei na minha vida, sempre procurei os atalhos pra me desviar do que é o meu propósito, eu não tinha ele falando comigo. Por quê? Porque ele não tinha intimidade com ele. E hoje ele fala, continua, meu filho. É isso aqui, ele me dá direção. Cara, doideira demais, meu irmão. É sobrenatural. Às vezes eu falo, cara, que é isso, meu irmão? Eu quero desviar da parada. Às vezes ele fala, não, é aqui, pô. Não é pra você sair daqui. Cara, Deus, assim, quando ele vê que a gente tá saindo fora da rota, cara, vem pro rebanho. Que, né, vai ter a história da ovelha perdida, né? Você já ouviu? Sim. Cara, a Bíblia não diz o porquê que a ovelha Se perdeu, porque ela saiu. Por que ela saiu do rebanho? Mas a gente muda a palavra. O que levou a ovelha a se desgarrar do rebanho? E são muitas pessoas hoje. O que levou elas a saírem do propósito? O que levou elas a se desvincularem do rebanho? Porque a grande verdade é que dentro do rebanho, dentro do propósito, você tem paz, você tem alegria, você tem regozijo, Sim. você tem segurança. Só que as pessoas ditam por aí que viver fora do rebanho é melhor do que viver dentro. Aí as pessoas estão cegas, com escamas nos olhos. Em outras palavras, eu vou continuar batendo cabeça aqui. Sim. Só que passa 1, 2 anos e perde tempo. E perder tempo hoje em dia não é legal. Perde tempo, aí quando volta toda esculhambada, toda precisando de auxílio. Maior ativo, né? O tempo. Rapaz. E detalhe é o seguinte, se eu ficasse pensando isso na minha vida, falei, caraca, será que eu caí nessa armadilha também de acreditar que, cara, será que eu perdi
40 anos da minha vida sem ter vivido o real propósito de Deus, que ele queria, sempre quis, ele me projetou pra isso. Eu quase me sabotei com essa pergunta, tá? No início. Nossa. Mas depois eu falei, não, cara. Tudo aquilo ali foi pra mim, foi os desertos que eu precisei Exato, passar cara. pra me forjar e me preparar. Tu tem o seu tempo, né? Tudo tem seu tempo, mano. Eu acho que o maior problema das pessoas hoje é que, principalmente na geração de hoje, porque, cara, a gente é de geração diferente, né? Tu tá com 28, 29 anos que você falou. Eu já tô com 45. Mas eu acredito o seguinte, o mundo hoje ele tá muito mais corrido. Bem mais volátil demais. Você já percebeu que, tipo assim, cara, o dia começa e de repente tu fala, caraca, mais um dia acabou. Vou nem falar dia, cara. Eu falo, caraca, amor, domingo de novo, já estamos na igreja. E as pessoas, elas também entram nessa engrenagem e começam a se questionar e se comparar e a se perguntar, cara, por que não acontece pra mim as coisas? Aí eu vou pegar naquela frase, que é uma frase que me impactou bastante, que é de... O que vocês estão fazendo? Faz a tua reflexão de vida nos últimos 5 anos somente. Você tá no mesmo lugar? Com as mesmas pessoas? Fazendo as mesmas coisas? Então, automaticamente, o seu resultado será o mesmo. Não tem como você acessar algo novo, algo diferente, se você faz a mesma coisa com as mesmas pessoas nos mesmos lugares. Então, pega esse insight, avançador. Tá fazendo a mesma coisa, é o mesmo resultado. Não vai acessar. E a nossa mente, na verdade, a nossa vida, ela só consegue... A gente só consegue ter a vida que a gente deseja se a gente já viu ou ouviu alguém que já acessou. Se você ainda não conseguiu isso, tu tá preso na tua vida aqui, ó. Querendo ou não, é o mentor. Isso, mano. Passou onde você Sim. passou, né? Viveu o que você viveu. Sim. E chegou aonde você Você quer chegar. imagina hoje, você como barbeiro profissional, educador e tal, né? Um especialista no que você faz. Porra, obteve conhecimento, treinou, praticou, e hoje você é uma referência. Aí chega um cara que começou 3 meses como barbeiro, e o cara vem e fala pra você, não, cara, tá fazendo errado esse teu corte de tesoura. Então eu falo, pô, cara, eu já passei por tudo isso que você ainda vai passar, confia em mim. E assim, cara, eu sou uma pessoa que nunca gostei de holofote, né? Sempre Sério? sou dos E bastidores. até hoje, ou não? Eu acho que hoje você já... Não, hoje eu já aceitei através de uma pessoa. Através da Dani. Abraço, Dani. Dani, ela trabalhou comigo no instituto, né? E ela me deu a primeira oportunidade de dar o meu primeiro workshop fora do meu ambiente de trabalho. Para pessoas Para desconhecidas, pessoas desconhecidas. E assim, era uma sala pequena. são as pessoas que você mais vai impactar. Era uma sala pequena. O engraçado é que assim, ali eu não falei nada demais. Ali eu falei apenas sobre... Não falou nada demais pra você, pô. Ali eu falei apenas sobre 7 passos para uma visão empreendedora. Aí, dentre esses 7, tem coragem. Falei sobre ali. E quando terminei a palestra, cara, tinha 3 pessoas chorando. Entendi nada. Rodrigão, entendi nada. Eu sei que é isso, mano. Falei, rapaz, entendi nada. Eu falei, cara, só que no ambiente Eu sei não o que é isso, favorável, Deus, ele deu graça e a gente tocou o vida de outras pessoas. E ela falou, Zac, cara, você tem que parar com esse bloqueio, cara. Você tem que entender o cenário ao qual Deus quer te colocar, onde você quer colocar, olha quem você é hoje, Sim, cara. mano. Aceita isso. Começa Sim. a dar os seus cursos, começa a dar. Então, assim, eu comecei a ver essas coisas. Eu falei, cara, realmente eu tenho que aceitar aquilo que Deus quer pra mim. Aí eu tava conversando com um amigo, ele falou, cara, pô, tenho 12 anos, cara, de barbearia, de profissão. Pô, você começou em 2018, 2019, você tem menos tempo do que eu. Qual que é a mudança? E a mudança foi aquilo que você falou, Rodrigão. Se você fazer as mesmas coisas, você vai ter os mesmos resultados. Sim. Quando eu comecei, porque, convenhamos, não sei aqui em São Pedro da Aldeia, mas eu digo assim, pela onde já fui, a cidade, pelo menos na minha cidade, são poucos que você escolhe a dedo que quer estudar a sua profissão, digo na minha.
São Sim. poucos. O cara quer avançar, quer fazer uma mentoria, quer fazer um curso, quer fazer uma consultoria. Cara, são poucos que Que querem apenas fazer. cortar o cabelo O e cara pra quer ser casa, pô. apenas cortador de cabelo. Sim. Você corta o cabelo numa das maiores barbearias aqui da região dos Lagos. Sim. Referência pra mim, Dom, Isso, parceiro. Ele vai até estar num projeto que eu tô, né, desenvolvendo. E assim, você vê que pessoas crescem, que pessoas avançam, Sim. mas por que elas mudam? Tem um estilo de vida diferente? Porque resolveram fazer coisas diferentes. E eu falei pra ele, cara, o negócio não é o quanto tempo, é o que você faz. Sim. Aí eu falei pra ele, o que você fez nesses 12 anos que não te fizeram a sair do lugar? Aí ele falou, cara, eu fiz isso. Então, cara, Mesma o coisa. que te custa você pegar uma parte e fazer um investimento, não digo nem para as pessoas, para você. Sim. O conhecimento você vai se aperfeiçoar e vai aplicar na vida de pessoas. Isso. É apenas sobre isso. E quando eu comecei a sair daqui, meu primeiro curso fora do Rio de Janeiro foi em Belo Horizonte, né? Um dia lá, eu fiquei 2 dias lá, né? E assim, depois que eu comecei a acessar, e aqui também já tinha estudado também com outras referências aqui na minha região, porque quando eu terminei o curso, comecei a fazer workshop atrás de workshop. Pá, matando, mas que eu sabia onde eu queria chegar. Eu não tô onde eu quero hoje, mas assim, se eu olhar pra trás e ver o que Deus já fez. Mas você já tem direção, pô. Não, Tu tá na estrada. Tu tá na tua estrada. Rodrigão, cara, autoridade percebida. Uma das 3 coisas para você acessar qualquer tipo de pessoa. Autoridade recebida, transferida. E eu tava no evento. O meu primeiro curso fora do estado do Rio foi com o Gustavo Marques, diretor, Barbeiro também? barbeiro educador, referência de visagismo, barbeiro educador, e ele também hoje faz a seleção, né, de Quer ver? pessoas para entrar no time do seu Elias. Vou te interromper rápido. Pode falar. Gustavo Marques, né? Isso. Por que tu acha que ele é uma referência hoje? Eu acho que ele é uma referência porque ele mudou minha vida. Teve resultados que eu quero ter um Mas dia. pra ele ter se tornado essa referência, ele teve que romper algo. Teve que romper algo. Colocar a cara pra bater e ir lá impactar vidas. E hoje ele se tornou referência. E assim, A tua diferença pra ele é só essa. Não para. isso aí. Avança. 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 Entendeu? Entendeu, Avante? É isso aí, é não parar, tem E tem que constância. pessoas que estão nessa mesma estrada, né? Mesmo propósito. Exatamente. Aí eu fui no evento, cara. E assim, Top evento, né? porra, o ambiente, meu eu irmão. fui no Conference, que é um evento de 3 dias ano passado. Eu não ia ir, cara. Eu tava com R$697 na conta. E o ingresso era 697. Aí Mentira, não. Sério, cara. não, e detalhe, você sabe da maior. Peraí, tu tinha seis. Não. Não, sério, pô. Aí não, tu Não, tinha sério. R$697 na conta e o ingresso era esse valor? Era esse valor. Só que você sabe da maior. Eu falei, um amigo meu falou assim, mano, você não vai não? Rodrigo, eu sabia que eu tinha que estar naquele evento. E aquele evento foi um divisor de água na minha vida. Eu sabia que eu tinha que estar lá. Eu já tinha investido pra mais de metro. Eu não sabia que eu tinha e investir isso tudo no ano passado. As coisas foram acontecendo, as oportunidades foram chegando, pessoas foram me conectando, eu fui me conectando com pessoas e tal. Aí o amigo falou assim, mas você não vai não? Eu falei, mano, não vou não, porque eu tô com o dinheiro do ingresso na conta. Contado. E se eu dinheiro pra comer o lanche lá. E se eu pagar à vista, mano, dá ruim, filho. Não vou. Ele, cara, faz o seguinte. Tá com cartão. Eu não costumo fazer isso. Ele falou pra mim, não costumo fazer isso. Mas minha esposa sabe que eu tenho um cartão, vou te emprestar ele, passar ele em 12 vezes e ir embora pro evento. O dinheiro da comida você faz. Sim. Aí eu falei, então beleza então. Cara, ele semeou na minha vida, ofertou na minha vida. A gente vai até dar um workshop junto agora no final de maio. Ele ofertou na minha vida e eu fui, cara. E lá nesse evento, o Gustavo tava no VIP. Aí, assim, eu tenho costume, se eu conhecer você, Rodrigo, se estiver em qualquer lugar, eu vou falar com você. Sim. Vou ir até você. Agora, eu sou um cara que eu sou sincero e reto também. É uma das minhas essências. Agora, se eu vejo que o cara, nariz em pé, é marrento, é mala, meu irmão, Deus te abençoe, boa tarde, acabou. Não, e detalhe, sucesso também pra você nessa tua caminhada, mas não serve pra estar junto. Exatamente. Porque, na verdade, pensa diferente, tem propósito diferente, você quer ser uma pessoa diferente. É verdade. Exatamente. Verdade. Entendeu? E assim... Verdade. E a gente tem o poder de escolher com quem a gente quer estar, tá? Exatamente. E essa é uma da minha essência, né? Eu sou assim. Sim. Então, assim, eu tava atrás sentado e tava no VIP. Eu falei, aí tava antes de começar, né? Aí ficamos sentados e tal. O Felipe Rodrigues ele ia cantar, o Felipe Rodrigues, né? Aí eu vi ele e a esposa dele, Gustavo Marques. Porque o que ele fez comigo lá no curso, cara, 2022, foi algo surreal. Surreal. Terminou o curso, eu falei assim, eu falei... Saiu de lá sacudido, né? Eu falei, Gu, era domingo. Cara, eu vou pro hotel, vou ficar sozinho no hotel e tal. Tem alguma igreja que eu possa ir? Ele, cara, vamos pra minha, pô.
Você vai no meu carro, vai eu, você e minha esposa. Esse e tal. Gustavo, né? Esse Gustavo. O cara nem me conhecia, pô. Nem me conhecia, pô. Vão comigo e tal. Entrei no carro do cara, fui pra dentro do cara, fiquei, cara, tal. Lanchamos depois, me levou no hot dog e tal, não sei o que e tal. Criei, tipo assim, me conectei. Entendeu? Me conectei com o cara. Aí depois de anos depois, né, vi o cara, cheguei lá, fui. Aí que eu vi, realmente eu não posso parar. Falei com ele, e aí, Gu, tudo bem? Toquei nele. E aí, Isaac, beleza, cara, na paz e tal. Quando terminou o evento, fui lá pra fora. Geral conversando, pai, eu parado. Aí ele passou por mim, ele, pô, Isaac, deixa eu falar com você, cara. Assim, pô, o cara tem bastante seguidor. Cara, ele não precisava fazer isso. Sim. Mas aquilo dali foi algo que mexeu comigo, porque eu vi, cara, realmente você não pode parar e sempre tem gente te olhando. Aí ele falou assim, Isaac, continua nessa pegada aí, cara. Tem te observado lá, você é um cara que busca conhecimento, aplica conhecimento. Continua nessa pegada aí que você vai galgar lugares longe. Quando eu ouvi aquilo, eu falei, pronto, já posso ir embora. Já valeu, eu compro. Já valeu. E eu sim, cara. E eu falei, eu realmente não posso parar por causa disso, é a constância, porque o grande segredo da vida não é você desistir, é você não parar de lutar. Não parar. A vida ela vai exigir com que você lute, com que você acorde todos os dias e você lute. 3 coisas mudam a vida da pessoa. Qual? Mentalidade, frequência e ambiência. Mudou a minha. Mentalidade, frequência. O que é a frequência? É a intensidade que tu busca o teu sonho, entendeu? Licença, eu vou anotar aqui, hein? Anota aí. Mano, irmão, essas 3 coisas mudam a vida de qualquer um que quer mudar. Mentalidade. Frequência e ambiência. Cara, frequência, o que é? A intensidade que tu busca o teu sonho, entendeu? O teu propósito. É isso. Que... Você é obcecado? Tu dorme e acorda pensando no teu sonho? Com certeza. Então, é isso. Vai chegar, pô. Uma hora vai chegar. E aí você se frustra com o quê? Quando tu foi dormir ontem, tu já tava pensando aqui, não tava? Com certeza, até desde o convite. Sim. Desde o convite. Eu vi, pô. Eu falei, cara, o cara tá vibrando, mano. Desde o convite, e assim, é um resultado pra mim. Sim, mano. Aí eu vendo essas questões, eu falei, cara, eu me comparava muito, né? Porque isso aqui, ó, galera, isso aqui, ó, Pô. celular, ó, Isso. isso aí te frustra. É. Você fica, eu quero ter isso aí, cara, quero fazer isso daí. É. Até que eu tive uma grande sacada, Qual foi a grande sacada que eu tive? 2024, eu me conectei com o Jafé. Abraço, Jafé. Me conectei com o Jafé. Quem era o Jafé? Jafé era um auxiliar do Barber Day Academy. Barber Day Academy, a Universidade do Barbeiro. 3 dias em Belo Horizonte. Esse ano eu fui pra Alphaville, né? Então, Caraca, maneiro, hein? quando eu fui... Vou morar lá. Top. Já tô, não. Top. Avançador, eu já tô. Minha esposa que fala, pra que a gente quer morar lá? Ó, Eu vou morar. Ó, galera, glória a Deus. eu vou morar em Alphaville. Glória a Deus. Não sei daqui a quanto tempo, 2 anos, Não. 3 anos, enfim, mas eu vou morar lá. E não é só você, não. Que eu também Vamos vou. morar lá. Vamos morar lá. Vamos morar lá, isso aí. Minha esposa fala que eu sou meio maluco, Rodrigão. É. Abrindo parênteses aqui. Olha o que eu fiz esses dias. Falei, cara, eu vou ver um Airbnb em um dos bairros nobres de São Paulo. Vou alugar e a gente vai lá passar uns 2 dias lá. Porque quando eu fui conhecer o prédio da TikTok, do Meta, lá no Itaim Bibi, São Paulo, meu irmão, eu cheguei no lugar e falei, Deve ser Maria, né? que lugar é esse, mano? Doideira? As pessoas diferentes, o ambiente diferente. Eu falei, irmão, você tá na cafeteria, eu vou tomar um café aqui, só pra me ambientar. E a energia que você tá daquilo ali? Atenção. Cara, e assim, realmente, então, é de fato, e eu acredito nisso também. Aí eu conheci o Jafé. O Jafé, ele era um auxiliador, né, do Barber Day Academy. E no primeiro dia, conheci ele, ele lavava as cabeças de boneco, ajudava na câmera, ele auxiliava. Essa Montava parada aí é café. grande? Essa parada de barbearia é grande? Essa academia bar? Barber Day é a maior academia de barbeiro do Brasil, do mundo. Tá Caraca, meu irmão. frente. Pra você ter noção, não tem data hoje se você quer ir, só tem data a partir de abril do ano que vem. Pra tu ir o quê? Do ano Pra que tu vem. ir lá no evento? Qualquer pessoa estudar lá, 3 dias. Estudar. Estudar. Então a agenda dos caras é lotada, não tem. E o valor deve ser alto, né? Eu investi no total de tudo, 9 mil. 9 mil, 3 dias, hotel, alimentação, passagem, hospedagem, fora as coisas que eu comprei lá, que eu adquiri lá, que é a Universidade do Barbeiro. Eu até vim com o broche, mas eu deixei o broche na barbearia ontem. E assim, e aqui na nossa região aqui, são poucos que foram também, tá? Poucos que foram. Então assim, até indico pra rapaziada, gente, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não ganho nada, mas eu sei que isso fizer na minha vida de falar pra você barbeiro também. Quando vocês puderem fazer o Barber Day Academy, faça. Vai fazer total diferença pra vocês na carreira profissional de vocês.
Cara, você tá com 01 do Brasil lá, pô, estudando. Conheci o Jafé. Que hoje quem é? Quem é esse 01 do Brasil? É o seu Elias. É. Seu Elias, Danilo Moretti. Isso Moretti. aí é a Letícia. Cara, e ele que curtiu na mente dos barbeiros E olha que só que barbeiro não é engraçado. apenas cortador de cabelo. E hoje é ele- empresário. Então, e hoje ele não corta mais cabelo, né? Não corta meu cabelo. Sabe quanto que é o corte dele hoje, né? Deve ser uns 10 mil, 20 mil, não sei. É 10 mil reais. 10 mil, né? Quem falou pra ele era R$ 1.000, o Experior. Aí o Bruno Avelar e o Flávio Augusto falou pra ele aumentar esse valor que as pessoas iriam pagar. Então hoje a galera e Thiago Fonseca, todo mundo aí corta cabelo com ele. Fui lá, aí eu fiz, né? Passou. Eu me conectei com o Jafé em maio, quando eu fiz o Academy. Em agosto, em setembro foi o evento do Conf que eu queria ir e fui. Aí lá eu precisava acessar uma pessoa, que era um dos educadores. Mas tu já foi determinado a isso? Tu já tinha essa estratégia? Não, já tinha essa estratégia. Precisa acessar esse cara. Precisa acessar esse cara. Eu tava rouco, pô. Eu tenho. Depois eu vou te mostrar depois o áudio. Eu tava rouco. Aí, eu não sabia como tinha salvo o nome de Jafé no Zap, porque lá na Academy, né, eu agradeci ele, postei foto com ele, me conectei ele, me seguiu no Instagram. E eu comecei a. Cara, como que eu escrevi o contato de Jafé? Eu falei, não, Instagram, fui. Aí eu, Jafé, precisa acessar. Eu rouco. Precisa acessar o Alex Sena, cara. Caraca, sem voz. Precisa Mano. acessar o Alex Sena. E assim, ele tá inacessível com esse ano, cara, e tal, não sei o quê. Aí eu falei assim, aí ele, Isaac, faz o seguinte, cara. Eu vou tentar e tal. Me chama no Zap aí. Aí ele me deu o número dele, mas eu já tinha. Aí não, tava salvo como Jafé Amigão. Aí eu falei, não tem assim, só que eu botei Jafé com H. Mas era já normal. Aí, pá, fui ele, ó. Vem aqui, atrás, quase próximo do palco, no backstage aqui, que eu vou te colocar de frente com o Senna. Eu falei, mano, você não vai fazer isso não. Ele, vou, pô, vem cá, pô. Aí eu fui. Aí o Senna já era uma referência pra mim. No final de tudo, tirei a foto com o cara. Falei, Senna, Barbeiro também, né? barbeiro educador, Santa Catarina. Falei, Senna, troquei ideia com ele tiramos foto, ele me seguiu no Instagram. Pô, Os caras são tá humildes. doido, humilde demais. E ele me falou algo, ele falou, Isaac, eu só vim pra esse evento, foi pra minha esposa, eu vou ir, vou ficar sentado. Esse ano lá vai ser diferente. Eu vou lá apenas pra cumprir um propósito. Se eu tiver que alcançar ele falou assim mesmo, se eu tiver que alcançar uma vida, eu vou alcançar. Ele falou, Isaac, eu acho que Deus me trouxe aqui pra falar com você. Aí começou a me dar direcionamento sobre comparação, sobre propósito. Aí foi onde eu falei, opa, mais uma vez, eu tive um direcionamento. Eu falei, então realmente, cara. E isso me matava muito, comparação. É. Tu sempre se comparava, né? E tu achava que, cara, que eu não tenho resultado, Não, mano. não tem resultado. Aí quando você acha que você não tem resultado, você não consegue enxergar os seus resultados. Porque na verdade o que acontece? A nossa mente, ela quer o quê? Que você se compare com quem tá muito acima. Quem tá acima. Exatamente. Pô, não é Já isso. é o Cara, não é natural isso. da gente. Tu tem que tentar se comparar com quem tá atrás, pô. Olha quanto degrau tu já subiu. Não, e assim, eu olhei aquilo e falei, caraca, velho, que doideira. E, assim, vale o social sentido. E nesse dia, isso aí foi uma segunda, terça. Nesse dia, fui pro meu quarto, a gente ficou na Airbnb. Eu e mais 4 amigos. Eu era o quinto. A gente foi pra São Paulo. Pô, hoje três, quando eu viajo só fico em Airbnb, filho. Melhor parada. Três na parte de trás do carro e 2 na frente. O foco grandão, era fisiculturista, né? Grandão e tal. Foi espremido aqui lá, foi uma viagem muito boa, ficou lá atrás. Aí quando chegou no Airbnb, tinha a casa na frente. Aí é como se você caminhasse aí uns 30 passos. Tinha um quartinho lá atrás, não pegava nem Wi-Fi, mano. Tu ficou lá. Aí acho que era o Falco, ia pra lá. Aí eu falei, não, deixa eu ficar nesse quartinho sozinho, deixa eu ficar aí. Aí deixei o moleque lá na frente, não tinha Wi-Fi, pai, fiquei lá no quartinho, de boa. Rodrigão, Tu ficou sem Wi-Fi lá? eu fiquei sem Wi-Fi lá. Porra, doideira, hein? Mano, é a noite fria, tá? Não sei se você viu uma história que eu postei ontem, que eu tava de casaco com capuz e tava Porra, ontem eu não com consegui. charque, Mano. assim. Aí, Ontem eu não nesse consegui dia, muito. eu tive uma experiência com Deus absurda. Glória a Deus. O Espírito Santo me despertou. Era 5 horas da manhã. Não tinha fundo musical, não tinha louvor, não tinha nada. Ele me despertou. Eu fui pra frente da mesa, comecei a chorar, comecei a falar com Deus, comecei a chorar, comecei a falar com Deus. Deus começou a ministrar no meu coração. E quando foi umas 6h15, cara, eu falei, cara, eu tenho que gravar uma mensagem.
Comecei, botei no meu celular. Até hoje, eu não soltei isso. Ontem que eu fiz um stories, eu botei, gente, nesse dia aqui, botei a data, era 6h15 da manhã, Deus me despertou às 5 horas, num ambiente que não era habitável pra mim, não era favorável, nunca conheci aquele lugar, sem louvor, sem nada, Deus me despertou e começou a ministrar algo no meu coração, e espero um dia compartilhar isso com vocês. Cara, e Deus me mexeu muito no meu coração sobre propósito. Nesse dia, né? Nesse dia, eu tava em outro lugar, em outro estado, em outra casa, num ambiente que totalmente diferente. Cara, eu fiquei totalmente imerso na presença de Deus, tomou aquele lugar, fui pro evento no dia. Falei, cara, eu entendi o real sentido da vida, entendi o que tem que ser feito. E eu falei, Deus, eu falo sempre pra Deus, Deus, se eu tiver me escorregando, saindo fora do propósito, Tu vai desviando. que o Senhor nem que tem que me tocar, o Senhor vai me tocar pra me voltar de volta pro propósito. Então eu tive uma experiência quando eu falei, cara, é isso. E hoje eu me encontro num processo de escala, né? Porque assim, eu fiquei 3 anos trabalhando sozinho. Eu lá na barbearia, porque eu tinha medo, né? Sozinho mesmo? Sozinho. Só você de barbeiro? 3 anos. 3 anos. Aí teve uma vez que eu tive uma conversa com o Dom, aí ele falou assim, cara, eu sei que é isso, rapaz? Você tá maluco, trabalha sozinho, sei o quê. Só que eu tinha um certo bloqueio, tipo assim, eu não queria colocar ninguém com medo se Da o pessoa colaborador... tá errado, tá bem, tá mal o cliente. Exatamente. E também se ela ia conseguir tirar um bom salário ou não. Porque, pô, eu sou eu, né, mano? Tu ia tipo, vou ter que dividir os clientes. E aquela mente também de egoísta, né, mano? Ser individualista. Individualista. Entendeu? Individualista. Até que eu fui. O individualista não cresce, não, mano. Até que eu peguei o avião, fui daqui pra São Paulo, no workshop do seu Elias. Ele falou, um de 7 passos pra visão empreendedora. Aí eu voltei de lá diferente. Eu falei, cara, mudei minha mente. Tipo, pessoas já falavam isso pra mim, mas eu tive que fazer uma viagem, tive que pegar avião, ir lá em São Paulo. Sim. Ouvi pela 100ª vez a mesma coisa. Agora eu vou fazer. Bom, fiz. Aí agora eu tô no processo de escala, né? Começar a escalar, começar a... Aí já colocou o pessoal lá? Não, já, o Arthur já trabalha comigo já tem 1 ano e pouco já, faz quase 2 anos já. Aí hoje é você e ele, né? Aí hoje sou eu e ele, vou colocar a 3ª cadeira, entendeu? Mas assim, eu aprendi as coisas certas, né? Exemplo, você coloca, quando que você pode colocar a próxima cadeira? Sim. Quando Na verdade, quando a sua taxa de ocupação tiver a X na verdade, porcentagem. Tu aprendeu um planejamento a se colocar em prática, Planejamento. né? Gestão e planejamento. Senão dá errado. Porque hoje gestão é o que conta, né? Sim. Você pode ver hoje, a maioria dos empresários é tudo voltado à gestão. Processo de O cara gestão. pode ter um bom produto, o cara pode ter talento, pode cortar o que for, mas se ele não tiver gestão, o cara não avança. Não avança, não. Não avança. E creio que você, Rodrigão, é uma pessoa, dá pra perceber, pô. Sim. Gestão Mas você bate cabeça demais, mano. Até hoje eu dou umas catucadas aí na cabeça, porque eu sou muito emocional, né? Eu sou aquele cara que, vamos supor... Você estava indignado por essa história. Fala assim pra mim, ele fala assim, caraca, tu é all-in, mano. Tipo assim, eu vou pro tudo ou nada, né? Comigo não tem essa, só que, pô, claro que hoje, com a idade que eu tenho experiência, eu sou um all-in mais controlado. Mais novo eu fazia, mano, se eu colocasse assim, vou te dar um exemplo lá. Amanhã eu vou abrir um restaurante. Vamos lá, vou dar e eu abri. Eu gosto dessa Eu sem dinheiro, tá? Sem nada, eu ia, bum, abrir. A minha esposa que fala muito pra mim, fala, amor, tudo que você quer, consegue, tudo que quer, consegue. A única coisa que você não consegue é o que ainda você não quer. Porque tu pode até falar assim, cara, não dá pra fazer, amor, a gente não tem dinheiro pra fazer. Mas você consegue, tu dá teu jeito. Se eu botar na cabeça, eu dou um jeito mesmo, é verdade, isso aí é verdade. E isso é bom, cara. É bom, mas o que acontece? Lá atrás, eu sempre fiz assim muito no impulso, sem um planejamento e uma gestão, entendeu? Falei isso. É isso que eu falo até pra galera hoje que é representante comercial, que quer, na verdade, né, se tornar um representante comercial, que é o que eu faço hoje. E pra poder dar esse passo, e na maioria das vezes quem quer se tornar um representante comercial é um cara que ele, vamos supor, ele quer ganhar mais, ele é inconformado, ele não gosta da CLT. Não, e antigamente geral corria de venda, né? Sim, mano. Hoje parece que... Ele quer a liberdade geográfica, que a representação te dá. Então... O que eu falo pra ele? Falo, cara, só que a maioria das pessoas hoje, igual eu tenho certeza que você tem, nós temos responsabilidades. Exato. Temos contas a pagar, temos que honrar com a nossa família, enfim. Então, como é que um cara desse, eu sei que é difícil, cara, eu costumo falar isso, é verdade. Como é que se rompe isso? Você larga algo estável, por mais que seja que você ganhe pouco e tal, que não dê pra tu escalar, que tu não vai ganhar mais, para se aventurar, eu falo, para se aventurar na representação comercial. Aí
Aí eu vou e falo, cara, Porque você não vai ter algo fixo, né? Você vai ter que não, fazer. não façam igual eu fiz. Eu bati cabeça por isso. Planeja. Planejamento estratégico. Guarda uma reserva de 6 a 12 meses Exatamente. para você poder vir para a representação tranquilo, sabendo que as tuas contas estarão pagas nesse período. Busque um mentor para você fazer uma mentoria, um representante comercial que já tem sucesso para te ensinar caminhos que você não vai precisar passar para poder sofrer menos. Já ir no certo, sabendo abordar o cliente, prospectar, enfim. Então tem tudo isso. Só que as pessoas aí elas caem na armadilha de só se movimentam sem planejamento, na maioria das vezes na dor. Exato. É mandado Na embora, dor, é mandado agilidade. embora e tem que fazer alguma coisa e vem. Aí o que que acontece? Acabam conhecendo a representação comercial da pior forma. Acham que, porra, cara, é impossível tu ganhar isso, meu irmão. Esse teu número aí, não sei o quê. Não, cara, você que na verdade criou uma expectativa sem um planejamento devido para poder alcançar o que eu alcancei hoje. E o meu foi na porrada também, por isso que eu tô te falando, devia ter feito isso, mas não fez. Aí agora na dor tu quer vir e vai conhecer da pior forma. Aí não Então, dá. planejamento avançador é tudo na vida. E assim, eu falo isso, Rodrigo, sabe do quê? No meu curso de barbeiro iniciante. Hoje eu dou curso de barbeiro iniciante, também dou curso para quem já é barbeiro. Ontem mesmo eu falei isso, porque assim, geralmente as pessoas que vêm, quando pegam uma pessoa já de uma certa idade, madura, o cara já tem um filho, já trabalha, já ganha um fixo, aí você fala, Sim. cara, mas como que eu vou fazer essa transição? Eu falei, cara, fazer a transição é simples, você tem que planejar a sua transição para barbearia. Guarde uma reserva, Isso. né? Vou até incluir agora também essa quantidade. Guarde uma reserva para que você possa. Ideal é outro, tá? Esse show de bola. Que você possa se sustentar, você e sua família, se alguma coisa der errado. Sim. Vá pra barbearia. Mas não, e vai dar certo. Mas não vá com dúvida, não. Sim. Vá com intenção que vai virar, que vai dar certo. Seja intencional. Exatamente. E o que que acontece? A galera vai falar assim, não, mas ô De La Torre, eu não consigo guardar essa reserva não, mano. Eu tô você vai ter que vivendo... abrir mão, filho. Deixa eu te falar. Eu tô vivendo no laço, rapaz. Eu fico devendo as minhas contas do mês passado. Então, primeiro, alinha tua vida financeira. Aí a tua vida Paga tudo que tem financeira. que pagar, não faz mais conta. Amor, a gente vai passar um ano aí de resguardo, tá? A gente vai ficar mais tranquilo porque eu tô planejando um voo maior. Algo lá na frente maior. E eu costumo dizer o seguinte, todo resultado extraordinário, sobrenatural e fora da média, ele requer planejamento, constância e resiliência. Incrível. Sem isso, não vai. Não dá. Não vai. E vai ter muita gente que vai falar assim, não, cara, mas aquele cara tem sucesso. E foi de orelhada. Ele fez, ele não é alinhado a Deus. Porque quando eu falo que Deus hoje tem uma galera que tem sucesso, tá? Mas vai chegar a hora Tá dele. acima de mim e fala assim, Chegar a hora "Ih, dele. irmão, tem sucesso assim mesmo. Vai. Vai chegar a hora dele. Chegar a hora. Vai Rapaziada, chegar. vai pegar na curva, filho. Isso. É Entendeu? porque, na verdade, o que eu vejo dessas pessoas? É porque Deus é tão misericordioso Exatamente. que, através da vida desse ímpio, ele consegue o quê? Abençoar a vida dos outros cristãos que estão lá naquela engrenagem. Exato. E ele não consegue entender isso, né? não é pra ele. Não é. Ele tá usufruindo. Misericordioso. Tá de boa. Mas a benção é pra quem tá ali no trem. Exato. mesmo barco, irmão. Isso aí. Isso aí. É isso. E isso aí é. Porque quando você. Cara, isso aí é muito incrível, cara. E quando você tira a expectativa, né, do financeiro, você enxerga além do financeiro. Eu sempre fui obcecado no negócio financeiro, tá? Aí hoje, sabe o que acontece? Não é que eu não sou, Não, eu entendi. mas hoje eu deixo como consequência Eu o dinheiro. Aí entendi. sabe o que acontece? Ele vem mais. Ele vem mais, pô. Mano, Exatamente, é absurdo, pô. Eu comecei a fazer algumas coisas agora, alguns novos hábitos agora, que eu falei, cara, realmente isso aí, de fato, comecei a semear mais, comecei a abençoar mais a vida semear das mais, pessoas, sim, sim. comecei e tal. Eu tô abençoando um pouco. Esses dias eu Tem que abençoar mais. Não, isso aí eu aprendi, às vezes a galera me chama de maluco, mas Tem que não, abençoar cara, mais. se você não fizer novos hábitos, você não consegue, até pra você aprender também. Isso. Esses dias eu fui numa pizzaria, falei depois de um culto que a gente foi de casais, a minha esposa nem sabe disso, foi num culto de casais, aí uma pessoa atendeu a gente e tal, aí eu falei, cara, maneiro, mano, e nunca tinha feito isso, maneiro, cara, o cara atendeu a gente, pô, Bem pra caramba, né? vou dar uma moral, mano. Aí fui lá, puxei, dei R$50 de gorjeta pro cara, R$50 aí, e tipo assim, mano, aquilo dali pra mim foi natural, cara, natural.
Não fiquei, Tu não foi tem aquele ideia negócio de de repente o modinha. quanto que abençoou aquela pessoa. Não tá? e não foi aquele negócio de modinha, cara, cadê 50 reais pro cara aí, eu sou brabo. Não, foi natural. Eu falei, cara, o cara fez um atendimento legal. Isso aqui não pagaria o atendimento que ele me deu, mas é uma forma de eu retribuir a vida dele. Sim. Aí eu fui pagar a conta, aí lá no caixa mesmo, eu falei, pô, aquele rapaz que atendeu a gente, não, tava lavando louça lá, eu falei, pô, faz o favor pra mim, dá pra ele. Aí beleza, aí automaticamente eu falei assim, pô, chama fulano lá, ele falou, o cara que pediu pra te dar aqui e tal. E isso daí minha vida deu um start, deu uma mudança, eu falei, caraca, cara, isso aí, novos hábitos, ficou natural. E assim, todo curso de barbeiro iniciante meu, eu costumo abençoar uma vida. Se eu pego uma pessoa que eu vejo que tem comprometimento, responsabilidade, falei, cara, eu vou te ensinar, tô vendo que você tá iniciando na vida, eu vou te dar um curso de barbeiro, quero o seu comprometimento, você quer, você gosta. Se você não gosta, você pode tentar se achar. A pessoa, não, cara, beleza. E assim, todas as pessoas que eu fiz isso, as pessoas engrenaram, Sim. entendeu? Então, assim, eu comecei não colocar expectativa 100% naquilo que de fato é, mas naquilo que vai abençoar outras pessoas, entendeu? Então foi, então, isso gera Cara, eu acho que o resultado. propósito. Eu acho não, mano. Eu tenho certeza que é isso o nosso propósito, mano. Não é sobre nós. Não, não é. Não é. Tá ligado no que a gente consegue transformar no próximo. O que eu consigo mudar naquele ser ali que vai fazer a vida dele melhorar, cara. E não é às vezes melhorar pra ele se tornar você, não, a vida que você tem. É um pouco que às vezes você melhora a vida daquela pessoa, daquela família, que você vê que fala que devia cumprir. É sobre isso. Pra vida, né? Pra Sociedade, vida, pra vida. família, E eu digo hoje, né? direcionamento. Eu digo hoje, o financeiro se torna consequência quando acontece isso. Por quê? Porque o que precisa na pessoa pra mudar é a mentalidade, realmente. É mentalidade. É o famoso. Sim, mano. Mindset. Mano, vou te falar, olha só que doideira. E é um tanto quanto engraçado. Eu fui fazer a gente fez uma palestra na Dani Embalagem, né? Porra, bacana pra representantes comerciais. Pô, fiquei super feliz, Dani me convidou e tal. Aí aquilo, eu já tinha projetado o que tá lá, tá? A Caraca. gente já tinha comentado aqui na sala. Falei, cara, vamos dar uma palestra pra Dani. Fazer Tá. pergunta, você também escreve o que você quer fazer? Aonde você quer ir? Não, ainda não. Não, não, mas você tem uma Pô, mentalidade. a mentalidade eu tenho tudo. Eu também não escrevo não, mas tem Sim, na mente tem, mas é bacana escrever também. Aí falei, pô, vou lá, né? Tal. Aí falei, cara, aquilo me ardeu de uma tal forma, assim. A Dani falou, cara, pô, palestra incrível, gostei muito e tal. E aquilo que eu te falei, né? Galera tudo sentada lá, representante comercial, querendo aprender um pouco das técnicas do Rodrigo Curvelo, que fatura mais de 4 milhões por mês na representação, né? Que vende mais de 4 milhões por mês. E eu entreguei 20% disso e 80% do que elas precisam. Nossa. Precisavam. Aí aquilo que tu falou, caralho, irmão, as pessoas ficaram assim, ó. Se a gente se preocupa em entregar só aquilo que todo mundo entrega, a gente não se diferencia. Sim. E outra coisa, esse papo que a gente tá tendo aqui é porque a gente tá com a mesma frequência, tá? Pensando na mesma frequência, na mesma intensidade, com os mesmos planos de vida, alinhado. Só que a maioria das pessoas não estão. Aí o meu cunhado, meu sócio, falou, cara, Rodrigo, tu vê que as pessoas prestaram muita atenção, mas ficam, né, vidradas em... Porque isso que você fala, pra gente, pra você e pra gente já é comum. É o normal, é o natural. Mas pra maioria não é, entendeu? Cara, isso é muito louco. Eu fui dar um workshop. Aí, antes dos meus workshops, eu falo muito sobre propósito de vida, falo muito sobre mentalidade. Eu sempre falo pra eles, isso aqui que vocês vão ver aqui, corte na tesoura, isso aqui é 10%. Sim. Agora, se você não tiver a mente regrada, se você não tiver um princípio, uma disciplina, isso aqui não vai valer de nada. Não vale de nada, pô. E assim, aquilo de fato que é do operacional, mão de obra ali, meu irmão, a galera vê, mas eles acabam curtindo mais, é assim, é no contexto, mas o que faz mais sentido sim. é sobre isso. É sobre pessoas, é sobre Porque propósito, sobre de a gente é vida. humano, né, cara? Corre sangue na nossa veia, pô. A Exatamente. gente é emocional, Cara, ser altamente emocional. ano passado, através de um amigo, eu paguei 3,5 em um curso presencial, R$ 3.500 em um curso presencial com o Joshua O.P. Joshua O.P., criador da Fórmula DFS. E antes de começar o operacional ali na mão de obra, o que me chamou a atenção foi que ele começou falando na manhã sobre
sobre propósito de vida. Sobre você ser um homem de caráter, um profissional de caráter, de ética. Sobre ser um bom marido, pra quem é pai, ser um bom pai. E depois ele entrou no cabelo. Eu falei, tá vendo? Se o cara aqui hoje é o expert no mundo, tá falando nessa mesma frequência, Sim. falei, cara, então realmente o caminho é esse. É tá ali. Entendeu? Então eu falei, caraca, velho, então esse é o caminho. E assim, hoje lá na barbearia, eu costumo falar sempre com quem eu tô, até mesmo com o Arthur que trabalha comigo, eu falei, cara, tem que persistir no propósito, tem que seguir. Né? E assim, e eu tava conversando com minha esposa esses dias, minha esposa falou que, tipo assim, cara, meu telefone toca direto, Julião, toca direto. Amigos barbeiros meus me ligam que estão até acima de mim. Mano, quero fazer isso, o que você acha? Mano, vou fechar o contato com a tua empresa. Mano, o cara não precisa me ligar pra dizer que vai fechar contato com a tua empresa, não, cara. Mano, o que você acha? Vou fechar o contrato. Mano, tô agoniado. O contrato Então, manda o eles veem contrato. você como um cara mentor, um cara que Rodrigão. vai dar uma direção. Aí minha esposa falou assim, amor, a gente não tem uma... Pô, a barbearia que a gente fez lá tá linda, cara. Onde tá que é? linda. Onde que é? Parque Burle, Cabo Frio. Parque Burle, pô. Perto do Thiago lá, tem uma loja lá, o Thiago, né? Thiago. Tem, Costa. pô, é lá no final do UPA lá. A minha é bem pra cá no sinal. No mercado tem tudo ali. Em frente à padaria ali. Perto do Tentor do Geraldo, pô. Isso, pô. A gente se mudou de uma loja, fomos pra loja do lado. Horas, né? Na Rua da Rasória. Rasória aqui é barbearia lá do outro lado, né? Aí, 3 minutos andando. Aí, a gente se mudou, aí minha esposa falou, amor, a gente tem a barbearia, tá linda e tal, mas assim, a gente tem espaço lá pra ter cadeira, mas as pessoas olham pra você como se a gente tivesse uma barbearia gigante, várias unidades, porque você telefone, pô, tem amigo que me liga, amigo mesmo, que a gente se de forma recíproca, troca ideia, sei lá, 1 hora de conversa ali, eu tô com ideia. Mas é como tu ajudando a funciona também, né? Exatamente, e tipo assim, então é aquilo que a gente falou lá atrás, eu não aceitava isso. Mas aí eu postei algo esses dias, aí o amigo falou assim, mano, se tornou mentor agora também? Aí eu falei assim, na minha área e no que eu sei, sim. E Jamais eu falo de algo que eu não sei. Tem uns amigos também da onça que os caras ligam e falam assim, tá que sacanagem, né? Pô, agora tu é coach, tu é mentor. Cara, olha, Entendeu? Né? Não fala? ó, realmente, cara, realmente fala. Eu vou nem citar nome. Sei. Fala. Você viu que agora eu tô soltando umas frases, né? Você viu que agora eu tô soltando umas frases agora. É. Aí eu fui visitar um amigo esses dias. Cara, os caras da barbearia do shopping lá, Castelo Forte, cara, são muito meu parceiro. Conheço o dono, conheço a galera lá e tal. Aí eu fui lá domingo. Pedra Solte lá, né? Pedra Solte. Fui lá agora no dono. Tem alunos meus que trabalham lá. Fui lá e tal. Que também do curso, né? E se eu E lá tiver. deve ser caro no corte, né? Ou não? É preço premium. Que tem a barbearia tradicional. Sim. Tem o VIP, tem o Aí premium, tem plano né? também, negócio de plano? Tem plano também. Tem plano também. É porque eu dou curso e encaminho os meus alunos para algumas barbearias. Exemplo, aqui na barbearia do Douglas. Douglas, também tem um aluno, também tem um aluno meu, entendeu? Lá. Aí eu fui lá, aí conversei com um amigo meu, aí chegou, e aí, mano, tá na pegada de educação agora, na área de coach ali, né? Eu falei, pô, você tá vendo, cara? Ele, não, pô, tem observado lá e tal. Só que as pessoas sabem o quê? Que eu também dou curso de tesoura, corte para quem é iniciante, para quem já é barbeiro, e também tô nessa pegada de educação, né? Sim. Aí agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma landing page, que eu não sou bobo, né? Fui lá na sua bio lá, cliquei lá, vi sua landing page. Aí viu? Top, né? Eu vi aí tá ali bem direitinho, o que você faz. Sim. Tem uma esteira de produtos Sim. ali, e eu vou fazer isso agora, porque quem chega hoje no meu perfil, pela minha bio, ele vê o que eu faço. Mas assim, se ele quiser ver corte de cabelo, educação, corte artístico, ele tem que ir lá para baixo, porque eu comecei já a deixar de postar já tem um tempo. Vou voltar agora. A gente tá alinhando, agora a gente tá alinhando tudo no meu Instagram lá. Estamos alinhando. E vou te falar, tudo agora. E isso daí não é tão fácil você alinhar. Não. Eu precisei de eu tenho um cara estrategista. Precisei estrategista, isso aí. Eu tenho um cara aqui, né? Eu tenho ele, tem meu sócio que tá aqui. Então, eu até falo pros barbeiros, uma coisa que os barbeiros têm de dificuldade é o seguinte, querer fazer tudo. Cara, se existe profissional de tal área, você tem que... E eu vou te falar, eu, além de não fazer tudo, eu coloco cada pessoa lá na sua especialidade de fazer. Meu irmão, tu é bom nisso, tu vai fazer isso, vamos te capacitar para se tornar melhor ainda. E eu não tenho vontade nenhuma de aprender também. Meu propósito eu já identifiquei. É esse, eu tenho que me qualificar e me aperfeiçoar aqui. Exato. Por detrás dos bastidores, a galera tem que fazer o dele lá. E assim, é o que eu falo, né? Ninguém cresce sozinho. Não, senão a gente não avança. Ninguém cresce sozinho, é toda uma equipe por trás. Eu já tô projetando até o final do ano, eu
ter pelo menos mais 2 ou 3 pessoas no meu projeto. Incrível. Aí até final de 2026, pode colocar uma equipe de no mínimo 30. Incrível. Cara, E vambora, meu irmão. não, e eu penso de uma forma, eu vou dizer, que tem que pensar assim, tem que pensar alto, cara. Sim. Com o pé no chão, lógico, mas pensar alto. Aí o cliente meu me fez essa pergunta. Me fez uma pergunta. O cliente meu, pô, ele tem uma condição legal. Ele, cara, mano, qual a mentalidade que você tem? 300 mil você consegue fazer uma parada, não consegue? Falei, mano, vou te falar. Não cobro nem 300. Até um pouco menos eu consigo. Aí ele falou assim, Porque de cara, repente, vamos supor, o cara tem a grana, pô. não, mano. Eu sempre falo isso, pô. Não, e detalhe, ele falou assim, rapaz, tá pra sair uma parada aí, mano. Se sair, você tá comigo na minha equipe, mano. Não tô falando nem pra cortar cabelo, não. Você tá comigo na minha equipe. Eu falei, sério? Ele falou, mano, sério, mano, tô com você. Mano, eu cortava cabelo com você aqui em 2019. Fui morar no Rio e voltei. Já vi que. E toda vez que eu vim aqui tinha algo novo. Porque assim, quando eu saí do hotel, da pousada pra trabalhar na barbearia, eu limpei meu FGTS pra abrir a barbearia. Sim. Minha noiva me ajudou. E assim, cara, cara, isso aqui é muito interessante. Quando eu ia pra barbearia, eu não era casado. Eu morava na casa da minha mãe. Olha como que era a minha água lá pros clientes. Barbeirada, presta atenção nisso aqui. Eu morava na casa da minha mãe. Todo dia à noite, eu colocava no congelador sacolés de água. Sacolés de água. Pegava aqueles sacolés de água, eu colocava pra congelar. De manhã, quando eu ia pra barbearia, eu enchia o galão na torneira, galão de água, pegava aqueles sacolés e botava dentro do galão. Fazia uns 20 sacolés de água. Mesmo sabendo que quando desse 9h30 já ia derreter tudo. Sim. Porque meu filtro não era elétrico. Chegava na barbearia e eu levava o galão dentro de uma bolsa de feira, ventilador na mão, e meus amigos que são barbeiros, eles viam, porque eu passava lá perto. Falava com eles, sempre com alegria no rosto, sorriso no rosto. E aí, galera, beleza? Ia, pá. Chegava na barbearia, botava o galão, virava a água, ligava o ventilador, ufando. Só que aí, aquilo eu fazia no início, cara. Mesmo sabendo que às 9h30, depois de 10 minutos ia estar descongelado, mas eu sabia que eu tinha que oferecer algo para meus clientes. Sim. E a galera sempre, eu sempre fazia coisa nova, sempre coisa nova. Entregar além, pô. E assim, exatamente, né, é o over... Isso, e detalhe, isso com aquilo que você tinha disponível. Não, com aquilo que eu tinha disponível. Aí, eu fiquei 3 anos para deixar a loja do jeito que eu queria. 3 anos para deixar a loja do jeito que eu queria. Quando eu deixei, eu falei, agora eu vou dar um próximo passo. Eu tava precisando de uma loja maior, mais conforto, para botar uma recepção, para botar um tijolinho na parede, que eu sempre quis ter um tijolinho na parede. Sim, sim. Rústico. O ambiente faz toda a diferença. Exatamente, pá. Aí os caras começaram a falar, mas essa barbearia agora aqui, corte com a cara, com a barbearia prêmio. Cara, você tem que se posicionar da forma que você gostaria que as pessoas vissem você. Isso aí. Então, assim, aí eu falei, caraca, dessa forma. Aí ele voltou, ele falou assim, cara, toda vez que eu vim aqui já era algo diferente na outra barbearia. Agora você veio pra cá, cara. Eu falei, mano, você tá comigo na minha equipe, mano, pode ter certeza, Então, tipo assim, eu creio, o Rodrigão, que é exatamente o que você falou, a gente entender, por mais que você não tenha as condições que você quer no momento, mas você faz aquilo com o que você tem no momento, você é capaz de fazer coisas extraordinárias, não digo nem no meu nome, mas digo no nome de Deus. Sim. Em nome de Deus. E assim, e hoje a gente vai galgar para um lugar melhor, por exemplo. Eu tô estudando assinatura. Barbearia por assinatura, eu tô estudando. Fiz uma mentoria para isso. Pra colocar lá, né? Pra colocar lá. Fiz uma mentoria para isso. Teve um amigo meu que ele foi me questionar uma vez, né? Caraca, mano, fomos fazer uma pesquisa de campo, né? Pra ver pra onde tava aqueles clientes que não estavam na barbearia e tal, não sei o quê. Aí, uns clientes falaram assim, pô, mano, não tô indo aí porque quando tem uma barbearia que eu tô pagando E pior X. que tá mó febre, não dá isso aí? Tá mó febre, pô. É. Não, tá maior febre. Eu mesmo sou adepto a isso aí, né? Você vai na barbearia 3 vezes mesmo, cara? Vou, mano. Como é que sabe? Vou 3 vezes. Você podia lá. Pô, vou te falar, peraí, pô. Hoje eu vou lá, pô. Hoje eu tô lá. Que incrível, cara. Olha, toda terça, quinta e sábado. E você sabia que você sendo um cliente assíduo, né? Cliente assíduo, você coopera pro ambiente organizacional da empresa? Isso é muito importante. Porque tem um cliente sazonal. Sim. E tem um cliente fixo, né? Sazonal é aquele que vai às vezes, né? no mês. Isso.
Agora, o cliente fixo é aquele que tá ali direto ali, operando direto. E tô estudando, aí ele falou assim, cara, liguei pros clientes e tal, eles falaram, não, quando tem uma barbearia que eu tô pagando X, quantas vezes eu quiser. Ele, mano, mas isso é loucura, mano, isso tá acabando com a gente, mano, não sei o quê. Eu falei, cara, vou ser sincero, pra mim, não tá Não tá te afetando. me afetando, não. Teus clientes continuam Mas lá, eu né? te digo que da mesma forma que o mundo é volátil, a barbearia também tá crescendo de uma forma bem tensa. Agora eu te falo, se a gente não acompanhar um mercado, a gente fica pra trás. Sim, fica pra trás. Eu acho que isso aí dá uma previsibilidade de faturamento pro Não, barbeiro, exatamente. Você olhar na pro questão empresário. você olhar na questão anual ali de faturamento, realmente ajuda Dá sim, porque a vamos beça. supor, pô, tu paga o X lá por mês. Dá, pô. Se ele tem 200 clientes nesse perfil de assinatura, 200 vezes X, ele já sabe o que tem ali, meu irmão. Aí qual que é o mal do ser humano? Achar que tudo é ruim sem antes querer conhecer o produto. Sim. Aí eu falei, cara, beleza. A estratégia dele, do empresário lá, é fazer isso para atrair os clientes dele. Agora, e você? O que você tá fazendo para atrair os seus clientes? A mesma coisa que fazia 1 ano atrás, 2 anos atrás, só tem o mesmo resultado. Aí o que o Isaac fez? Antes de eu falar mal, eu falei o quê? O que eu quero fazer? Eu não quero colocar agora, mas eu vou estudar. Estudei, assinatura, fiz uma mentoria de 4 meses ali, já vi como que faz tudo e tal. Só que aí que tá. Dependendo do contexto e o momento. Se vale a pena para sua barbearia, se você tem barbeiro suficiente para isso, porque aumenta a demanda, Isso, vai aumentar a demanda. entendeu? Então você vê, aí você vai ver se é para agora ou se é para um projeto futuro, o que que você vai fazer ali e tal. E engraçado que esse barbeiro que eu fiz a mentoria, ele agora quer fazer um evento aqui na minha cidade e ele quer vir para cá fazer um evento aqui na minha cidade para falar sobre gestão. Eu fui mentorado dele e agora ele quer vir aqui pra minha cidade para fazer um evento. E eu vou trazer ele esse ano. Maneiro. Talvez vai ser no Oasis, lá em Cabo Frio. Vou trazer ele. Vai ser um evento aí para 80 a 100 barbeiros que vai falar Show. sobre gestão. E vou trazer ele aqui, né? E eu falei pra ele, cara, antes de a gente querer falar mal do produto, a gente tem que conhecer, Tem que conhecer, o produto. pô. Tem que conhecer e entender aquela pessoa que tá te passando desse produto, o resultado que ela tem. E gerar, Fala, caraca, meu irmão, porra, tem resultado a e gerar a cultura na mente do Isso. barbeiro, porque Isso. incutiram na mente de barbeiro que barbearia por assinatura, barbeiro não ganha dinheiro. Sim. Qual foi a sacada do criador do barbearia por assinatura? A sacada dele foi o seguinte: você prefere que o seu colaborador fique de 9 horas da manhã até as 7 horas cortando 5 ou 6 cabelos no dia, Vai ficar o tempo, Com o tempo muito mais tempo ocioso. ocioso. jogando Free Fire, Isso. ou você prefere que ele produza no ambiente de trabalho? Você prefere que ele produza. Então Sim. você tem que incutir a cultura na mente dele. E o legal é você pagar ele pelo que ele produz. Exatamente. É isso aí. E ele vai ficar feliz, pô. Ele vai falar, cara, eu tô trabalhando, mas eu tô ganhando, eu tô produzindo. Cara, a barbearia do Douglas aqui, tem barbeiro que tira só de assinatura, tira R$2.500 de assinatura. Tem barbeiro que tira 3, 4, aí me diz que você Sim. trabalha. Pô, um aluno meu, fiquei feliz demais, um aluno meu, foi trabalhar na barbearia do shopping lá. Como é que você tá com a moto, tá com a Phase. Olha, assim, trabalha demais, mas É maneiro, né? fiquei feliz, pô. Mas tem resultado. Tem um resultado. Então, de fato, a gente tem que conhecer, tem que estudar, tem que avançar. Quando veio o nome aqui, o avanço. Agora, vamos lá, tu é de Cabo Frio, né, que tu falou. Cabo Frio. Então tu conhece o Açougue Macedo. Muita coisa. Açougue Macedo, hoje referência de açougue na região dos lagos. Agora é padaria Açougue Macedo. Aqui em São Pedro da Aldeia já tá nesse Estão perfil de loja. expandindo, né, eles, né? Então, já tá nesse perfil de loja, são meus clientes na representação comercial. Entendi. Mandar um abraço aí, Edilane e Thiago, cara, fora da curva, alinham bom atendimento e agora com um ambiente, cara, perfeito e com preço baixo. Não é baixo? É muita coisa. Então, pensou em comprar avançador aqui na região da... Pensou em comprar uma carne bacana pro churrasco, vai no Açougue Macedo. Agora, não, esse final de semana eu não vou pra essa linha de churrasco, não. Eu quero tomar um cafezinho com bolo bacana. Vai na Maria Querida. Maria Querida. Maria Querida. Aí, ó. É aqui em São Pedro, né? É, mano, Maria Querida. Cara, é uma amiga nossa, pessoal, Ana Paula. Porque eu vou visitar lá. Irmão, pode pedir também pelo Instagram e pelo WhatsApp dele. Entrega. Depois eu mostro, gosta muito de falar. Fantástico. Tô te falando porque, cara, minha filha mesmo fala, papai, esse bolo é muito gostoso. Nossa. A tia Ana, pô, é demais, né? Falei, Essa até de bastidor. é top. E se não quiser bolo, hoje eu vou fazer a propaganda logo de uma vez só, meu irmão. Não, tá certo. Vai pro salgadinho da Artus. Artus, do nosso grande amigo Demetrio. Geralmente tô fazendo festinha também, uma comemoração. Meu irmão, vai no Instagram da Artus Vai lá. até formatura dos alunos, vou até pedir lá. Opa, Vai fazer salgadinho. salgadinho frito, né? Tem os fritos, tem assadinho, tem o mini churros, meu irmão. Pra quem tá de dieta não vai não, tá? Agora, atendimento bacana, atende O rápido. brand da galera tá legal, hein? É. Porra, arte, show de bola. Tá bom, né? Tá bom. Pô, top. Então, olha só, Della Torre, como é que, quando o papo é maneiro,
O tempo voa. Com certeza. Irmão, já estamos chegando a quase 1h30 tô vendo de cash. Não, detalhe, ainda tem treinamento na barbearia hoje, tá? 9 horas. Deixa a minha rapaz E vamos, pra isso gente aí, lá hoje lá. aqui tem muita resenha, o cara vai ter a oportunidade de voltar aqui, a gente vai encurtar essa conexão aí, porque estamos, aquilo que eu gosto de falar, grava isso. Estamos caminhando na mesma estrada, no mesmo Com propósito. certeza, sempre. Então a gente precisa o quê? Se conectar. Tem um bordão meu que grava, porque vai ecoar o Brasil e o mundo, que é o se conecte a pessoas com o mesmo propósito, avança, que o mais ele fará. É isso, irmão. Então você está com esse mesmo propósito, então prazerzão conhecer a tua história. Para finalizar agora, projeto futuro, fala um pouquinho sobre isso. Tem algum projeto aí que tá ardendo o Della Torre realmente fazer, colocar em prática? Cara, tem um projeto aí, esse projeto vai se chamar, tô desenvolvendo o nome ainda, mas vai ser o Network dos Players. Opa! Qual que é a intenção do Network dos Players? A intenção do Network dos Players é juntar os barbeiros de visão. A primeira edição eu vou fazer um convite selecionado para pessoas que têm visão, que não é só cortar cabelo. Crescer, tem papo de visão, negócio, marketing, escala. Eu vou fazer uma noite que vai ter um futebol e no final vai ter um churrasco para fazer um network ali estratégico com a galera. Show de bola, né? Bate-papo. Network estratégico. Network estratégico. E vai ser estilo Kings League, vai ter um campeonatinho, né? Vai ter um uniforme, cada um vai ter um uniforme. Sim. E vai vir um grande amigo meu na primeira edição, que é Iago dos Cortes. Um abraço, Iago. Aonde ele corta o cabelo da seleção brasileira. Pô, top, hein? A maioria dos clubes hoje ele é barbeiro do Fluminense, mas ele atende também todos os clubes aí brasileiros aí. Maneiro. Onde a seleção brasileira tá, ele vai, entendeu? Então, assim, ele vai vir, ele vai ser, né, uma das caras da primeira edição. Eu tô organizando já. E esse projeto, vou te falar, vai se tornar macro. Isso aí. Esse é um projeto que vai ser top demais e eu vou botar isso adiante. E que na verdade já tá na tua mente, não, você vai materializar ele e vai avançar. Já falei com alguns dos convites selecionados que vão ser convocados, entendeu? Pra estar lá. E assim, vai ser top demais. Vou fazer uma parada mesmo, qualidade, porque a intenção é levar a mensagem para os barbeiros. Show de bola. E quem for lá vai sair de lá com a mente transformada, porque a gente vai falar sobre network, alta performance e consistência. Isso aí. Show de bola. Avançador, esse foi... Ih, peraí, rapaz. Outra. Nenhum convidado aqui sai de mão vazia no Avança Podcast. Que isso, cara? Então, isso aqui é uma pequena lembrança. Que isso? Tá? De gratidão por você ter vindo aqui disponibilizar teu tempo para contar um pouco dessa tua história fantástica, meu irmão. Continua nesse propósito, continua fazendo o que Deus realmente te tocou de fazer, de realmente avançar nesse propósito, nesse chamado de Deus. Impacta vidas, transforma realidades, muda cenários com essa tua empatia, com essa tua vontade, coragem, com essa tua alegria, porque tu vai chegar lá, meu irmão. Tamo junto. E conta aqui com a galera do Avança Podcast, com o Rodrigão Curvelo. Vamos avançar, vambora. Deixa o teu arroba pra galera que seguir. Avançador, segue o cara, porque o cara é brabo. Galera, segue ele aí. @o Della Torre Isaac. Você vai achar lá, só seguir a gente lá. Assim que você seguir a gente, todo mundo que me segue recebe uma mensagem no direct e você vai ser impactado lá através dessa mensagem. Te espero lá. Isso aí, meu irmão. Vamos avançar, vambora. Avançador, para não perder o praxe desse bordão, se conecte a pessoa com o mesmo propósito, ó. Uma que eu já conectei, achei mais um desse rebanho. Recíproco aqui, ó. Isso aí. Avança que o mais ele fará. Vambora. Essa foi a edição de número 60 do Avança Podcast. Semana que vem tem mais. Vambora. E o canal, semana que vem, se prepara, porque vai ser surpreendente. Convidado também, meu irmão. Vamos avançar. Vambora. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Valeu.